RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifansan Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, abrindo a semana, né? Final de semana que o presidente Marcelo Medeiros foi reeleito e confirmou oficialmente a permanência de Odair e toda a comissão técnica no comando para a próxima temporada. Bom, no Grêmio, olha, Thiago Neves acertados com salários aí em relação ao Grêmio, agora a questão do acerto com o Cruzeiro. Mas é um reforço que o Grêmio aposta como nunca para ter esse jogador na próxima temporada. Outros destaques no programa de hoje: Inter libera Andrigo e volta para o Ceará. Presidente Romildo fala sobre o interesse de Calheri e Keno. Esses jogadores devem estar na lista de outros times também, segundo o presidente Romildo. E o Inter paga, agora em dezembro, a última parcela da dívida do atacante Forlan. Ele que veio, foi escolhido o melhor jogador na Copa em que participou, e aí acabou sendo contratado na época por Luciano Davi, que foi o opositor aí na eleição internacional à presidência do clube. Para tratarmos desses e outros assuntos, comigo hoje, Raul Rocha. Tudo bem? Tudo bem. Fábio Berti. Vai, Cadu. Tudo bem? Estou compartilhando aqui. Importante. Faça que nem o JB, né? Compartilhe aí, você nos assiste pelos canais 24.500 e 24 da NET para as principais cidades do nosso estado, Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. No Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site, www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook, e aí você compartilha. Importante que você compartilhe, peça para seus amigos compartilhar. Afinal de contas, completamos aí no último dia 2 de dezembro, apenas 5 meses no ar. No Face você também manda a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta, enfim, participando e fazendo o programa conosco. Então compartilhe e mande sua mensagem. Também é importante que você localize a cidade onde você está enviando a sua mensagem. Nossos Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força e tradição. E Nacional Gás, energia indispensável. Odair Hellmann renova o contrato com o Inter e fala sobre os principais tópicos da temporada. Isso aí foi confirmada após a reeleição do presidente Marcelo Medeiros, que aconteceu no último sábado. Quem nos traz essa reportagem é o repórter Pedro Oliveira. O ano de 2018 do Inter foi excelente. Não ganhou títulos, mas superou as expectativas vindo de uma Série B. O ano na excelência seria se a gente tivesse sido campeão brasileiro, porque o Internacional é isso, nós temos que mirar e objetivar sempre o título, o maior que o campeonato te oferece, mas dentro de uma leitura, fazendo uma leitura do todo, a importância dessa classificação de um campeonato regular, buscando classificação para Libertadores com antecedência, para pré-Libertadores com antecedência, fazendo um campeonato fortíssimo dentro de casa, com uma derrota apenas nos 19 jogos. Agora, Odair Hellmann está de contrato renovado. Seu novo vínculo vai até o final de 2019 e ainda teve seu salário dobrado. É muito feliz, muito orgulhoso, como eu disse, muito honrado já de receber a primeira oportunidade, de completar um ano fazendo trabalho, de classificar para a Libertadores, para dar um próximo passo, para ter outras competições internacionais no próximo ano, e de contrato renovado me dá ainda mais vontade e força para que eu possa fazer um trabalho ainda melhor esse ano do que fizemos no ano anterior da efetivação. Odair fez o Beira-Rio ser uma verdadeira força. Em seus domínios, o Colorado disputou 19 jogos, venceu 14 e perdeu apenas um. É justamente essa força dentro do Beira-Rio que o Inter espera ter para a Libertadores e o Brasileirão de 2019. É olhar para a história do clube e enxergar que o Inter sempre foi muito forte aqui dentro, sempre todos os adversários que vieram aqui sempre temiam, no mínimo respeito sempre teve, mas tinham, né,
uma situação, pô, nós vamos ter que enfrentar o Internacional dentro do Beira-Rio, aquela torcida, o time cresce, e é isso que nós resgatamos, é isso que nós conversamos desde o início, nós precisávamos mandar em casa, né? E não é no mandar no sentido pejorativo, né? Ah, somos aquela coisa de soberba, não. Mandar significa ser forte, nos impor. É essa história que o Odair está resgatando. O treinador teve a primeira temporada no comando do Inter em 2018 e já levou o Colorado para a vaga direta à Libertadores de 2019 e ainda conquistou a terceira colocação no Brasileirão. O que eu posso retribuir e fazer em troca dessas oportunidades é entregar minha vida, o meu trabalho, tudo que eu possa fazer de melhor para que as coisas saiam muito bem, né? Então, quando fui efetivado como treinador, eu me dediquei 24 horas por dia para que esse trabalho desse certo. E deu, juntos. Odair, de contrato novo, e Inter vão fortes para 2019. É a continuidade do trabalho, um trabalho que teve sucesso total, né? O Inter numa situação que veio de uma segunda divisão, um campeonato gaúcho complicado, embora tenha sido eliminado pelo Grêmio, né? Foi numas quartas de final do campeonato gaúcho, mas depois projeção de um campeonato brasileiro que era apenas para lutar para não cair, e o grande responsável é o Odair. Eu acho que não seria outro caminho a renovação com o Odair. E o presidente Marcelo foi até de maneira ética, ou seja, já estava acertado, né? Mas ele preferiu anunciar e confirmar a manutenção dele somente após ser do reeleito, no último sábado. Mas, Cadu, me agrada bastante esse discurso do Odair Hellmann, quando ele fala o seguinte: olha, o ano não foi excepcional, porque o excepcional seria se nós ganhássemos títulos. O Inter tem que continuar brigando para ganhar título. Ele disse, olha, nós reconquistamos pelo menos o respeito, nós voltamos meio que botamos um ponto final naqueles 2 anos sombrios do Inter, o que caiu e o que disputou a segunda divisão. Acho que é também importante o Inter começar a parar de falar em tudo que aconteceu. Respeito o presidente Marcelo Medeiros, mas tudo bem, presidente, o senhor, com todas as dificuldades do mundo, recebeu um clube muito mal e está melhorando aos poucos, a duras penas, mas eu acho que na minha visão tem que começar a parar de falar naqueles anos e começar a fazer o que o Odair está falando. Olha, vamos atrás. Mas o discurso de time grande, clube grande, tem que ser sempre esse, como vencedor, buscar conquista, buscar títulos. Só que o discurso, no início do oceano, era outro, né? Não podia ser diferente. Estou vendo uma segunda divisão, mas a grandeza, né, Raul, Fábio? Tu tem que ter esse discurso. Tem que ter esse discurso. Os clubes da grandeza de Grêmio Internacional sempre conquistar, botar faixa é uma outra situação, mas a obrigação é sempre estar disputando o título, tentando chegar às conquistas. A gente observa não só no Internacional, no Grêmio também, a gestão do Romildo e a diretoria. Já foi o tempo que o dirigente era desafiador, né? De fazer frases de efeito, de dizer que vai chegar, que vai atropelar, que vai passar o trator, né? Era um momento folclórico que o torcedor também gostava disso, né? E hoje não, hoje estão fazendo um momento mais sério do futebol, estão sendo muito mais realista com as questões econômicas, financeiras dos clubes, e essa seriedade, ela se transmite para o restante da população, da equipe, do time e até do torcedor, e acaba ganhando respeito. Então, esse otimismo exagerado, início de campeonato, ele deixou de existir, né? Hoje, o próprio Grêmio, por isso que eu citei o Grêmio também aqui como exemplo para falar do Internacional. Também, no início do ano, ninguém falando, nós vamos ganhar, vamos ser campeão disso, daquilo. Não, nós vamos indo e vamos vendo onde é que dá para chegar e tentar chegar. Não deu? Bom, chegou na Libertadores, ótimo. Então, o Internacional teve um momento humilde no início, né, até pelo próprio capitão D'Alessandro, que fez uma projeção do que seria o ano e disse, olha, se nós ficar na primeira já tá bom. E a humildade, eu acho que é isso. E a própria direção passou isso, mas era uma situação diferente. Mas a palavra que foi muito bem utilizada pelo Raul, humildade. Eu entendo que a autocrítica que o Odair acaba de demonstrar e que está expressa nessa entrevista, mas que ela é coerente com todo o trabalho que o Odair desenvolveu ao longo do ano,
ela é fundamental para mostrar que ele tem capacidade e qualidade, além das questões técnicas e táticas de gestão do grupo, também para entender o tamanho do Internacional. A autocrítica que o Odair faz, porque ele poderia simplesmente, se não estivesse de fato preparado para assumir o clube em um ano tão importante de Libertadores, de calendário cheio, dizer, a gente fez um grande campeonato, porque a gente reergueu o Internacional, blá, 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 blá. Ele entende, ele sabe, ele está apropriado dos pontos que ficaram em haver, das questões que precisam melhorar, e acho que o discurso dele é um discurso proativo, um discurso do tamanho que o Internacional tem que ter. Cadu, a informação que eu tenho é a seguinte, o Inter está muito feliz com o seu grupo titular e acha que tem sim um time titular muito importante, mas viu que precisa uma base. Não, mas tem precisa uma base. Não, tudo bem, Cadu, mas assim, precisa de peças de reposição. O Inter precisa de jogadores. Bom, perdeu o Damião, a gente viu, perdeu o Damião, acabou. Bom, pro próximo ano, por isso que o Luiz Adriano está na pauta, que o Guerreiro vai continuar na pauta. Que nomes desse tipo? Acho que o Luiz Adriano não vem, tá? O Melo falou abertamente sobre ele. Eu já disse aqui, telefonei pro Gilmar Veloso, que não fez nenhum mistério. O jogo é na quinta-feira contra o Villarreal, então depois desse jogo ele vai pedir a liberação pro clube. O Melo chegou a abrir uma possibilidade seguinte, de renova mais um ano lá e vem por empréstimo aqui. Sim, aí é uma negociação. Mas é aquela velha história, né? Se o jogador, isso aí a gente vai falar, a questão do Thiago Neves também. Se o jogador quer sair, ele força uma situação para sair. Mas até que já nessa linha de reforço, deixa eu aproveitar uma das perguntas aqui, de quem está nos assistindo pelas redes sociais, o Guilherme Darontes. Ele pergunta, o Inter está sondando o Vitor Ferraz, lateral direito do Santos? Não foi nos passado essa informação. O que eu tenho aqui, o Inter continua insistindo no jogador Fabiano. O Palmeiras não quer vender o Fabiano, não quer emprestar o Fabiano, quer vender. E o valor seria de 4 milhões de reais. Tinha uma cláusula até maior, mas o Inter por 4 milhões consegue esse jogador. E o Zeca deve passar a ser lateral esquerdo na próxima temporada. Bom, mas o Inter vai atrás de lateral. Isso aí... Direito, sim. O Vitor Ferraz seria um grande nome, até porque ele tem características diferentes da do Zeca. O Zeca é um jogador que sempre foi de múltiplas funções, jogando nas duas laterais e até no meio campo, como aconteceu no Inter, e em bons momentos também. Mas o Vitor Ferraz é um lateral de ofício. Mas aí o Raul pode falar bem, né, como é que ficou a relação do Internacional com o Santos? Porque o Zeca tinha aquele litígio com o Santos, né? Foi na justiça, não houve nada da situação dele, né? O Internacional foi conversar com o jogador quando ele estava desligado. Isso, não, o Inter resolveu um problema para o Santos. Na realidade, talvez aí tenha ficado chateado, porque o Sacha foi para lá, lembra? Na vinda do Zeca. E aí o Zeca tirou da justiça, veio para o Inter e o Sacha foi para lá. O Sacha que estava muito bem passou a não jogar mais. Lembra o Sacha? O Sacha tem um problema. O Sacha tem um problema importante seguinte. Ele fez uma cirurgia no tornozelo e aí depois por procedimentos que podem não ter sido os melhores, ele tinha um pino no tornozelo e saiu uma lasca. Rejeitou, né? Não saiu uma lasca, Cadu. Um cara, não se sabe ainda ao certo se ficou frouxo ou se foi pela pancada. Mas aí se fala e se comenta, inclusive, foi aquele último ano que o Inter participou de uma Libertadores, teriam adiantado o retorno dele. E por isso provocado esse tipo de situação. Mas já que tu está falando de jogadores que saíram, jogadores que passaram, pô, o Andrigo é um dos jogadores que se representa e volta. Mas o Andrigo acho que ninguém quer, né? O Andrigo o Ceará quer, ele começou bom, bem o Andrigo em 2016 rebaixou o Internacional. Em 2000, eu não vou entrar na questão, estou dizendo questão de azarado, né? 2017 rebaixou o Atlético Goianense. E esse ano rebaixou o Sport. Ele é tricampeão. E rebaixou. Porque se ele quer subir, então vai para o Juventude, daí vamos voltar para B. Para mim serve. Cai como uma luva. O Fábio já está no desespero. Né? Mas é jogador de 40. Não, ele não é mau jogador, não. Atacante de mobilidade. Daqui a pouco está num grupo ruim. Mas também tu não consegue te destacar. Vai levar sozinho nas costas, né? Jogador baixinho, jogador baixo, da estatura dele, tu tem que ser craque. Se tu não é craque, tu não vinga. Tem que ser craque. Mais difícil. Tem que ser craque. Tem que ser craque. E o JB já fez careta ali, não concorda com isso? Armador, né? Mas aí tu não pode... Tem que ser craque. Ou perto do craque. Me dá um jogador baixinho que não seja bom que não tenha. O Nico não é muito alto, não serve, né? Quem? Não, o Zeca não é craque. Tá falando mais de atacante. Tô fazendo mais atacante. O Zeca é jogador de seleção. O Sacha não é craque. Onde é que está o Sacha? Não tá no Santos, te serve, ganhando 220 mil. Te serve um salário de 220 mil? O Sobis também, mas o Sobis é outro caso, é veterano, mas enfim. Não. É bom jogador, E fechou com o Fortaleza? Não vai pro Fortaleza segundo o Cadu.
Fala o teu amigo Sobes, meu cara. Não, pelo menos foi informação. Encontrei ele esse final de semana, questionei sobre isso. Ele disse que. Mas futebol muda, as coisas mudam, né? Ele me disse que não, que nesse momento não, mas o futebol. Tu dorme acertado com o determinado jogador e acorda e vice-versa. Não, tem muita surpresa. O futebol é muito dinâmico, as coisas acontecem no dia para o outro, elas mudam tudo, né? E, segundo ele, não tem essa projeção, que foi a informação que ele estaria, até se questionou uma possível volta dele no Internacional, né? Acho que não é essa questão, porque o Internacional também, a exemplo do Grêmio, a gente vai falar também, tem jogadores já de uma certa idade, o Internacional precisa de jogadores também mais jovens, né? Principalmente para o lugar do D'Alessandro. O Internacional questiona um substituto para o D'Alessandro. Não digo substituto a nível de titularidade, mas um substituto que tem um camisa 10, porque o Internacional tem quem é o camisa 10 hoje? É o Camilo? Não, o Nico que seria Lopes, esse jogador? Não, o Nico Lopes é o cara que joga naquela função ali de armação do time, de fazer o time jogar. O que se fala no Inter é o seguinte, que o Leandro Damião está muito perto de renovar por mais 2 anos, o Wellington Silva também, o Fabiano está em stand-by e o Rossi está praticamente descartado. Muito difícil, ele vai voltar para a China para tentar uma liberação, mas não é fácil, não dá para dizer que é a tendência que ele vai renovar, cara. Então não trabalha com o Rossi. E aí o Inter vai tentar se reorganizar nessa base de jogadores aí. Agora, insisto, a informação que eu tenho o Inter acredito que tem um bom elenco, um bom time titular, precisa agora montar um elenco. E outra, só não vai contratar goleiro. Mas não é um time suficiente para as disputas que o Internacional terá no próximo ano. Isso foi dito pela própria direção. Tu vai apenas participar ou tu vai disputar de uma Libertadores da América? Bom, se tu vai apenas participar, isso é suficiente. Agora, se tu vai disputar uma Libertadores da América e tendo no próximo ano, ou seja, o seu tradicional adversário também, que vem com uma força de Libertadores, que vem sempre como favorito para uma Libertadores, perdeu agora, a gente vai falar depois, foi eliminado pelo campeão atual, que conseguiu, se sagrou campeão ontem, o River Plate. Ou seja, o Internacional vai apenas participar, pelo menos não tem sido esse o discurso da direção do Internacional, que reforça, mas não tem, é a questão financeira? Bom, aí vai dar... Mas vai fazer o quê? Não. Assim, ó, as pessoas têm que entender... Quem é que tem? Ô Cadu, aqui, tudo bem, não, mas tu tem que trabalhar com a realidade. Eu acho o máximo quando 2 coisas acontecem. Primeiro, o torcedor vem, esses dias tinha um cara no Twitter e disse, não, por que o Grêmio não manda embora fulano? Não é assim, não dá pra tu mandar embora, tem que pagar o salário. E outra, quando o cara pega assim, ó, por que o Inter não vai lá e vê o Benedetto? Meu amigo... O cara fez gol nas 2 semifinais e nas 2 finais. O mundo que é o Benedetto, tu acha que é só chegar lá com um trocado de R$1.000? Ontem o Záquia, com todo respeito, Luiz Fernando Záquia mas no jogada final o Záquia pegou e disse assim, por que o Inter tem que liberar o Dourado? Agora vende por esses 10 milhões de euros que estão sinalizando, que tem tanto o Hertha Berlin, que quer ele, quanto o Milan, que sinaliza que gostaria ele, e vai lá e busca o Barrios do Boca Juniors, que jogou uma enormidade mesmo sendo expulso. O Real Madrid tá de olho no cara. É que mas essa Boca tem linha direta com o mercado europeu, mas especialmente espanhol. A colocação foi, até que eu fiz, foi o seguinte, que tinha 2 homens de futebol, que estava o Luciano Zac e o Marcos Zé. Numa situação como essa, o caso do Internacional, ou seja, tu tem 2 caminhos. É o caso internacional. Precisa fazer um caixa, mas não quer se desfazer do Rodrigo Dourado. O Internacional não quer, não gostaria, mas precisa de dinheiro. Tu faz o quê? Tu mantém o jogador ou tu faz caixa? Aí foi a resposta deles. Não, vende, mas o importante é saber contratar. Tem que vender. Mas tu tem que saber repor. A função de volante, repor. Ela é descartável numa equipe de futebol. O Grêmio vendeu o Wallace, o Grêmio vendeu o Arthur, que é um segundo volante, dá para dizer. Vendeu o Jailson. Vendeu o Jailson e ficou ainda com o Michel. Então, de qualidade, um jogador de qualidade. O princípio vai estar recuperado. Porque descartável, eu entendi o porquê da palavra. Não, é descartável para ser contundente na colocação. Porque é fácil reposição. Ele é substituível. É fácil, é que nem um ala direito, um ala esquerdo, é fácil reposição. Então, agora, a dupla de zaga, goleiro,
um atacante matador. Isso são eu não acho que o os lateral meias, é tão fácil assim. Os meias, não fácil. Não. Volante até concordo. Mas Lateral? Tu faz em casa. É Não, que esse discurso faz. não serve Mas quem mais, que não. tá fazendo? Não, esse discurso porque não não serve sabe mais. fazer. Esse discurso não serve mais. Porque não sabe fazer. Isso aí antigamente se fazia As lateral. categorias de base E a de tua Grêmio posição, Internacional, era a tua posição. vou falar de Grêmio Internacional. Era a tua posição. Não sabem fazer laterais. Hoje a função não conseguem fazer laterais. Hoje a função de lateral é fundamental. Tudo bem, os meninos da base... Mas me diz eles quem gostam- são os melhores do Campeonato Quem é que chega na Brasileiro? base para ser lateral, Raul? O Os lateral melhores é do Campeonato Brasileiro. o meia que não consegue jogar a bola Entre na eles, lateral? Léo Moura, com quase 40 e tantos anos. Esse do Palmeiras O Mike. foi quase uma premiação ali Por quê? pelo conjunto Mas da por obra. quê? Não por ele, Porque individualmente. hoje os guris eles querem ser meio campo. É isso. Tudo bem. Não, quer jogar meio campo, é meio Quem campo. chega na base para Tá, ser mas aí lateral? onde é que Tá, tu mas vai Cadu, chegar? tem quando- um problema da lateral. Peraí. É a formação. Tem um problema da lateral, tá? Que é o seguinte, o cara na lateral se exige que ele marque muito bem, que ele apoie muito bem, e quando eu falo apoiar, é apoiar de chegar para triangular, tabelar, e que cruze muito bem. Porque não tem Pô, mais o os cara- ponta, o cara- tu mas tem tudo que fazer bem, essa Cadu, função, só tem que que o cara na defender e lateral atacar. é a única posição que tu tem que saber fazer tudo. Não, e tem mais uma, João. O lateral Mas o que com tu uma como é que tu característica faz do... isso? Tu forma. Tu Mas forma. é que não dá. Agora, a gente tem uma marcação, exigência pra esses caras a que não marcação existe. dos laterais Aqui eu de vou hoje contar é uma bem história. diferente de um tempo atrás. A vou- marcação de um tempo atrás, tu tinha um jogador, eu vou falar o vocabulário moderno, tu teria dois extremas, né? Que na época era chamado de Eram pontas. os pontas. Hoje tu não tem dois Não, mas extremos. além Tu disso- vai bater muitas vezes com um ala ou lateral da equipe adversária. e além então tu não disso- tem essa marcação toda. Rapidinho, e além disso, tu tinha um cara chamado centro médio, era o volantão, o cara que fazia ficava a na área. cobertura. Agora os dois volantes têm característica de saída de jogo e o lateral tem que fechar. O Raul está defendendo a época dele, tá? O Raul se intitula até como o primeiro ala que passou a existir no futebol, tá? E tem uma passagem que um técnico dele, ele gostava muito de subir, e o técnico gritava para ele, assim, na casa mata, volta, lateirinho, faceríssimo! Porque ele gostava de ir e dar uma bola nas costas. Capitão Frodo. Peraí. Capitão Tá, Frodo. mas caramba, o Júnior subia. Sim, mano. Júnior, Leandro. O Leandro Mas subia. ali que houve a Edson, mudança. O Carlos Edson. Alberto Ali que houve a Torres mudança. subia. Se tu pegar todos da época, por quê? Por quê? E o Por que Leandro isso? era zagueiro, Por que hein? subiam? Jogador de equipe, como o Grêmio, como o Internacional, como as grandes do futebol brasileiro, Propõe o jogo. durante o ano, tu pega todas as partidas, eles têm obrigação de ganhar 70% a 80% dos jogos, de todos os campeonatos. Tá? É quase uma obrigação. Tu tem que ter dois laterais ou dois alas que consigam chegar na frente, ou pelo menos um deles. Ô, Cadu, Olha aqui, ó. Então, olha só, que saibam fazer A isso. gente exige que esses caras marquem, e aí se não marca, nossa, se o cara vai para ataque e deixa um buraco na defesa, todo mundo, deixou um buraco na defesa. Só que se ele também não vai na linha de fundo, a gente diz, esse cara aí não serve para nada, não contribui. O Cortez, para mim o Cortez fez uma temporada maravilhosa em 2018 e ficaram dizendo que o Cortez não ia à linha de fundo, não cruzava nunca. Aí alguns inteligentes, e aí eu junto com um cara, só que tem que ser um acima da média, o Kleber Chicletinho do Inter, o lateral esquerdo, que nunca teve uma cãibra na vida, porque era da lei do menor esforço, mas tinha talento para isso. O que ele fazia? Ele ia na intermediária, mas tinha um talento desgraçado. Cruzava bem. E cruzava bem. Aí o que ele fazia? Ele não deixava o buraco lá atrás. Só que esse é um cara excepcional, tanto que chegou na seleção brasileira. Ou ele é o Roberto Carlos, que é um cavalo para defender e tem uma batida na bola que é um tarado. Aí ok, mas do contrário, a gente exige desses caras super-humanos que não E são. saúde ainda, né? Mas olha aqui, vê como a gente falava do torcedor que é isso, torcedor que é aquilo, mas também tem um torcedor, é o caso do Júlio, o Júlio Silveira. Pelo amor de Deus, o Odair não serve para a próxima temporada. Fora Odair, ele demora para mexer e só mexer se tomar gol. Mas para mexer tu tem que ver o que tu tem no banco. Não adianta, o Inter tinha um grupo, outra vez que o próprio Inter, tem um bom time. Mas de grupo tinha, para mexer tu tem que olhar para o banco e tu... Tem alternativa. Senão aí tu te dá um pavor. O que eu vou fazer? Eu vou mexer por mexer? Cadu, o Inter não tem reserva. O Inter não tem reserva para a zaga, tem só um, o Emerson Santos, ou seja, já teve o Dourado, o Moledo,
o Emerson Santos é mais para a esquerda, é mais Nado Cuesta, então o Moledo falhava. O Inter não tem reserva para o Dourado, o Inter não tem reserva para o Patrick, o Inter não tem reserva para o Edenilson, o Inter não tem reserva para o Damião. No mínimo nessas. Eu acho que essa crítica aqui ela é muito injusta ao Daíra. Eu acho que o próprio Renato, às vezes também, né? Agora no final ele tinha dificuldades para mexer, porque tinha um jogador de qualidade e o teu banco não te dava um retorno suficiente para mexer, aí tu mexe por uma necessidade, pelo uma situação de jogo, né? Mas ninguém obriga a mexer por mexer. O banco do Renato nos últimos jogos estava sendo Matheus Henrique, Caio, PP, Tony Anderson, Marinho e André. Ó, os o mais pessoal renomados, Marinho e André, numa fase terrível. O Ander Inácio está dizendo, vende o Dourado e traz o Gabriel do Corinthians. Mas o Corinthians libera o Gabriel, essas questões. O Internacional vai ter que ter muita criatividade. Porque fazer as contratações sem uma verba que nem o Palmeiras, e aí que nem o Flamengo, é difícil. Mas ninguém tem, isso é o Grêmio que estabilizou. O Grêmio também não. Também. O Grêmio também. Só Agora... que o Grêmio, o que acontece às vezes? Tu sabe disso, vocês sabem disso. Né? Às vezes um clube que está no momento vencedor, com títulos e tal, isso transmite aos demais atletas aquela possibilidade. Olha, em vez de tu ir para lá, para cá, vai lá para o Grêmio. Claro. O Grêmio está ganhando, o Grêmio é vencedor. E isso se espalha. Tem um fenômeno de boca a boca entre os atletas. Aí, em vez de ir para determinado lugar, vou para o Grêmio. E o momento agora fala internacional, o momento internacional, como é bom, também cria essa expectativa. E às vezes não é só ter a grana na mão, às vezes esse ambiente favorável faz com que o jogador crie o desafio de ir para tal equipe. E o fato é que um pouco, tu sabe que está com dinheiro, ou seja, acontece no Internacional, vende, faz caixa, aí inflaciona. Não, aí inflaciona. Pô, tá com dinheiro. Então aquilo que ela passa a ser mais, tem que pegar os empresários que entendam bem do Agora, negócio. Cadu, Vamos lá, esse ponto que falou, que foi falado aqui, é interessante. Nesse último final de semana, dois boatos aconteceram. O primeiro era o Pablo, tá? Um pouquinho antes do final de semana até. O pessoal dizendo, olha só, tem uma especulação que o Grêmio vai dar o André pelo Pablo e mais uma grana para o Atlético Paranaense. Aí eu perguntei para os torcedores que estavam me fazendo essa pergunta no Twitter, no Instagram, tem alguns que vão no Instagram e mandam um direct. Tu faria esse negócio? Pensa, assim, tu tem o Pablo que tá metendo um gol por jogo, vai te dar uma Sul-Americana de presente para o Atlético Paranaense. E tu tem o André, que não fardou no Grêmio. Tu faria esse negócio? Óbvio que não. Aí hoje a especulação era o Pedro do Fluminense. Que o Grêmio ia dar Marinho e André... Mas o Pedro não está vendido? Hã? Futebol europeu? Não, receberam proposta e recusaram. Já está recuperado esse rapaz? Tá quase, tá em processo dele. Mas tudo bem, Cadu, só que eu quero chegar ao seguinte. Tu acha que o Fluminense vai pegar o Marinho e o André de temporada dos últimos 6 meses muito ruins, infelizmente. Trocar pela maior promessa do futebol brasileiro. Olha aqui, falando em Rio, falando de fora do nosso estado, sempre a nossa audiência, o Miro Veiga, que está nos assistindo lá em Laguna, né? E diz ele, boa noite, Cadu e bancada, sempre com vocês, um ótimo programa. Miro Veiga, lá em Laguna, Santa Catarina, que é o pai, né, da nossa repórter, a Manuela, chamamos aqui, né, carinhosamente Manu, que está hoje aniversariando. Então, a gente manda um abraço para a Manu, já parabenizamos aqui, e agora publicamente também, parabenizando a nossa repórter a Manuela e mandando um abraço também ao Miro, que está sempre ligado aqui no nosso Dois Toques, lá em Laguna, Santa Catarina. Nosso Dois Toques para Casos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita as promoções que você tem na Casos Pneus. Como a de agora, são pneus com preço de fábrica, então o pneu está desgastado, está ficando careca, passe lá, faça sua revisão e também aproveite esta promoção. Nosso Dois Toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Olha, está com o seu carro, está aquela amassadinha na porta, no paralama, para-choque, isso aí acontece muito com a gente no estacionamento, né? Aí você olha, fica chato, fica ruim, não gosta, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço, Euclides da Cunha 329, aqui em Porto Alegre, ou você marca pelo telefone, 51, código de área, 33 15 21 60. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolve esse seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para o rápido intervalo, voltamos depois falando do Grêmio. A expectativa do Grêmio aí
vem ou não vem o Thiago Neves? Já voltamos. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Pode parar o seu carro, o senhor tem que pagar o seu... Procurando mais praticidade, agilidade e confiança para produzir materiais gráficos? A Clique Impresso é uma gráfica online perfeita para você. Você cria um material, envia o pedido e recebe em até 12 horas. Do cartão de visitas ao banner. Aqui você escolhe a impressão e a gente entrega a praticidade. Acesse cliqueimpresso.com.br. Clique Impresso, uma empresa com a experiência e garantia de qualidade do Grupo Impressul. Promoção Black Year End Kia Sun Motors. De 28 de novembro até o fim do ano, Sportage Black LX e Cerato SX com preço promocional. Kia Sportage com bônus de 7.200 por 105.990 e Kia Cerato com bônus de 6.500 por 74.990. É na Kia Sun Motors, na Ceará 370 e na Ipiranga 8.113.
Estamos voltando com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Raul Rocha, Fábio Berto, JB, João Batista Filho. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET e para as principais cidades do nosso estado do Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais. Ao vivo em todas elas, Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Você manda sua mensagem, faz a sua pergunta, sua crítica, participe e faz o programa conosco. Também compartilhe, né? Você, seus amigos, peço para compartilhar, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que no último dia 2 completou apenas 5 meses no ar. Nossos Dois Toques para tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem delas, em outros produtos também, que você pode adquirir pelo site, pessoal do interior, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a loja na Alberto Bins 533 aqui em Porto Alegre. Também para a Baidob. Na Baidob, tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, também o site e o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, na Avenida Ipiranga 5.800 e a nova loja na Avenida Icaraí 912, na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Bom, ontem o Grêmio venceu, o Grenal se sagrou campeão gaúcho de futebol feminino. O Grêmio encerra, viu, levantando taça com título, né? Faixa é faixa, título é título. O diretor é o Iura. Que também participa nos atletas. Quem nos traz essa conquista do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. Um clássico Grenal. O segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. E a expectativa era grande depois de um 0-0 na última semana. Um jogo muito disputado na primeira etapa. Sem chances reais de gol. O segundo tempo prometia ser diferente. A equipe do Inter começou pressionando. E após a cobrança do escanteio, Tessa, sozinha na defesa colorada, falha. Tamires aproveita a sobra da bola e lança para a Gabizinha, que livre arranca do meio de campo para fazer 1-0 Grêmio. Mas não deu muito tempo para comemorar. A reação colorada vem em seguida. 2 minutos depois, Júlia, de falta, deixa tudo igual. E o segundo tempo da partida teve 2 gols. O empate de 1-1 levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças das penalidades, Tamires converte o primeiro para o Grêmio, Catrine para o Inter. Até que na terceira cobrança, Sacha para na defesa de Carlinha. Itaba, na quinta cobrança do tricolor, converte. E o resultado nas penalidades deu o título do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino para essas meninas. Tá aí a conquista então do Grêmio. Então, a Saúde tinha sido campeão gaúcho ano passado e o Grêmio esse ano. Mas agora é obrigatoriedade, né? Da CBF, a participação em clubes aí, e os clubes terem futebol feminino. O que para 2019. 2019. A lamentar, né, Cadu? É interessante o seguinte, tem 2 pontos aqui, tá? O Grêmio, ele conquista esse título, então vai para o Campeonato Brasileiro do próximo ano. O problema é que o Inter pode não ter o Campeonato Brasileiro, pode não jogar porque não se classificou, e isso ainda depende de um regulamento,
Mas aí só começaria em agosto, no Campeonato Gaúcho, não disputaria o Brasileiro no primeiro semestre. Série B, a dupla que está na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Não, mas o Grêmio daí vai para A. O Grêmio sobe, caiu, com essa mas conquista com essa sobe. conquista sobe. Com essa porque teve conquista uma sobe. reformulação no regulamento. Bom, E a lamentar também, pô, a federação podia ter botado um palanquezinho um decente palanquezinho. pras meninas, Mas né? tudo bem, acho que agora com o tempo vai... Não, então nem bota aquela mesa ali, aquela ali é do mesário, do cara do quarto ato, anotar, nem bota aquela, não, aqui ó, faz então só sem nada. Acho que valoriza, né? Agora com a obrigatoriedade, certamente vão tendo uma maior atenção em relação. O presidente Romildo abriu a mão, tá? O Grêmio estava mal, não estava pagando bem, não estava pagando salários. O Bagé chegou a vir, o Ronaldo Bagé. Que está no São Borja agora. Isso, foi para o São Borja, mas ficou, para mostrar que teria o investimento. Eles estavam pagando bem pouco, as meninas começaram a pagar um pouquinho melhor. Porque ainda salário de R$1.000. O ano passado, o Inter tirou as principais meninas do Grêmio e levou para o Internacional. Né? Mas que bom que está equilibrado aí. O Grêmio, esse ano, o Internacional já ha ficado com o título. A gente quer, como sempre, duas equipes fortes, agora também no futebol feminino. Mas e aí? O Thiago Neves está acertado salarialmente com o Grêmio, mas essa questão aí agora da rescisão de contrato, essa negociação do Grêmio com o Cruzeiro libera, não libera, enfim. Vai virar novela isso aí, JB? Não creio. Tem dois dirigentes do Grêmio em Belo Horizonte, o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, e também o André Zanota, tá? Eles negociam o salário com o jogador já está pronto, 700 mil mensais, que é o mesmo salário que ele ganha no Cruzeiro, só que o Grêmio oferece 2 anos de contrato. O Cruzeiro quer facilitar o negócio pelo seguinte, Cadu, até recebi algumas informações incríveis. É impressionante, e de pessoas que conhecem o Cruzeiro, que estão conhecendo agora até fazendo esse negócio, o amadorismo do Cruzeiro. O Cruzeiro gastou, investiu e não tem para pagar. Mas o Cruzeiro tem uma característica, o Cruzeiro ele vende, mas sabe repor. Agora, é um jogador, não se discute a capacidade dele, né? O jogador... Só que o Renato está levando em consideração, o Renato trabalhou com ele quantos anos atrás? 2008. 10? São 10 anos. Ele tem hoje quantos 33. anos? 33. Ele tinha 23 anos. E ele está apostando nisso. É o único jogador na história a marcar 3 gols em uma final de Libertadores. Perdeu, mas marcou os 3. Mas ele está bem melhor quando ele tinha 23 anos. Mas vale a pena um investimento desse tão caro? Mas, Cadu, ele ganha 700 mil lá. O Grêmio vem pelo mesmo. Aí vai vir o mesmo salário, ele ganha aí, vai ter 2 anos de contrato. Quantos programas a gente já não fez falando do tal de camisa 10? Que é uma peça rara. Mas eu acho que ele não. Para mim, não é camisa 10. Para mim, ele é 8,5. Ele é um meio atacante. Chega mais. Ele não é a camisa 10. Ele chega mais. Tá, mas Cadu, mas quem é o clássico? Quem é o clássico? O camisa 10 clássico tá pensando? Não tem. O camisa 10 clássico do Grêmio até pouco tempo era o Arthur, que armava, tinha um momento de armação, estilo Paulo César Carpegiani, que toca aqui, recebe, vai para o lado, chega na frente. Agora, o 10, até o Douglas no Grêmio já não era aquele 10 mais tradicional, um pouco mais recuado, ele era um 10 que já estava entrando dentro da área fazendo gol. Esse Thiago Neves cai como uma luva. A gente tem no futebol brasileiro uma carência muito grande dessa função. É o momento certo de o Grêmio buscar. O Douglas, infelizmente, não se recuperou e não podemos ficar esperando, né? O Grêmio tem que repor. E o Renato conhece, sabe que é um jogador que já trabalhou com ele. E o mais legal é o seguinte, é a vontade dele vir para o Grêmio. Isso é que eu digo. O melhor. O jogador, quando tem vontade de se forçar, vai acabar ficando descontente. Né? O jogador, quando quer, ele força para sair. Deixa eu fazer, o pessoal aqui, isso que a gente está falando, perguntando aí sobre o Carlos Antônio, o Thiago Neves vem afinal para o Grêmio ou não, isso que a gente está falando. Tem aqui perguntando sobre o Maicon Carlesso, verdade proposta do City por 190 milhões pelo Everton? Não tem essa proposta ainda finalizada, só vai acontecer em janeiro. Se eu tivesse que apostar os poucos reais que tem no bolso, apostaria que ele vai para o City. Até por essa ligação que a gente já deu aqui do Guardiola para ele. Mas não tem nada finalizado, segundo o Grêmio. O Roger também perguntando, o Roger Fernando e o Thiago Neves vem também. O Gamal, Cadu, isso é meu amigo Gamal aqui, ó. Ele está na nossa audiência. Gamal, meu craque, Cadu Grande Ala, o melhor do litoral. Tá bom, Gamal? Por isso que é bom ter amigo, né, Gamal? Porque nós estávamos falando de ala e lateral, né? O Gamal é amigo mesmo, é amigo. Só que aqui ele pega a bola, bota embaixo do braço e não solta. Grande Gamal. O
O Décio, um abraço a todos. E para o Raul, né? Tá voando no Master do Grêmio, Raul? Tô voando. Tá voando baixo. Não, teve um repórter que disse isso. Olha aqui, ó, o Tinga tá literalmente voando aqui na pré-temporada do Internacional. Aí o apresentador disse, explica melhor isso aí. Literalmente. De helicóptero. O Guilherme perguntou, boa noite, o Grêmio tem quantos por cento de uma futura venda do Everton? É 40, né? Não, do Everton é 50. Eu 50. tinha que era 60, tá? Mas já me passaram agora do Grêmio que é 50. Não sei o que aconteceu com esses outros 10. O Vinícius de Moraes, olha aí, Vinícius de Moraes. Agora veio o olha aí, rapaz. Manda o Cícero embora e pede para o Douglas ficar. Qual é essa relação custo-benefício? Será que o... Mas interessante. O Douglas ficar... Até pode acontecer, né? O Douglas ele tem salário de 250, podendo progredir a 400. Como ele não estava jogando, era 250. Só que 250 para 2 anos parado... Volta aí, né? E o Cícero ganhava 200 com produtividade. E o Grêmio disse, olha, é muito caro. Se ele chegar no nosso número, ok. O Cícero não estava disposto a chegar no número do Grêmio, então, por enquanto... E mais, Cadu, soma o Bressan, o Douglas e o Cícero, dá o Thiago Neves. Essa conta tu pode fazer porque são 3 caras que estão saindo. Eu vou te dizer, excluindo o Bressan, o Cícero e o Douglas, ainda que não entregaram para o Grêmio tudo que poderiam, até pela qualidade, que pode ser um jogador valorizados de grupo. Estão valorizados. De grupo. É um jogador lento, mas é um jogador que tem diversas funções. Voltou ao mercado. Ele tem eu tenho certeza que alguns clubes do futebol brasileiro vão se interessar por esse jogador. Olha só, o Cícero fez esse ano 15 gols. O Cícero. Tô louco? Desculpa. O Thiago Neves fez nesse ano 15 gols. E se a gente pegar, esse é mais ou menos o número do Everton Cebolinha. Ele ganhou a Copa do Brasil pro Cruzeiro, tá bom, né? Olha aqui quem é que perguntando aqui se o Almir se já tem substituto do Cebolinha, o TT é mais rápido, inclusive. Então, eu acho que o Grêmio tá fazendo exatamente esses jogadores que estão subindo aí. O Grêmio está fazendo reposição mesmo com a prata da casa, né? O TT fez 2 gols e foi tem muito bem. Tem o TT agora que é... Não, é o TT, não. Eu acho que ele não está falando falando no PP, não falou no PP. Falou aqui no PP. Deixa eu ver aqui. Acho que foi PP. TT é esse menino da base que está arrebentando aí eu já contei essa história aqui. Eu fui comprar piso. Eu fui comprar piso para casa. Numa loja aqui em Porto Alegre. Não é o mesmo lugar que o governador mandou os professores comprar piso? Se quer piso, vai no... Não, acho que não. Não lembro qual é o nome. É ali na Nilo Peçanha. Eu estava com a minha filhinha, encontrei o presidente Fernando Carvalho. E aí, o presidente ainda brincou, essa daí é gremista ou colorada, JB? Eu falei, a mãe é gremista, o pai é isento, então vai ser gremista. E aí... Não, tu não vai fazer que nem o Raul também, né? O Ademir Maria uma vez questionado, queria trabalhar no Grêmio e aí, Cadu, me ajuda lá, estava o vice-presidente que era o Saúl, né? E aí ele falou, mas a tua origem é colorada e tal. E aí ele, não, mas hoje eu sou 60% gremista e 40% colorado. Aí lá pelas tantas, o presidente Fernando Carvalho conhece muito futebol, diz que ele se agrada muito do PP do Grêmio. Olha aqui, ó, só uma para a gente chamar a redação lá com a nossa... Marcele Dutra. Michele Dutra. Marcele Dutra. Estava aqui, tinha uma Michele aqui também, Marcelo, onde é que está aqui. Ele pergunta, uma verdade que o Grêmio busca empréstimo do Pedro, que a gente falou, né? Visto que aqui o Grêmio ele valoriza mais jogadores. Isso é craque, sim, mas foi o que a gente falou, né? Alguém inventou que o Grêmio falou para o Fluminense, olha, me empresta o Pedro, porque daí tu fica com o passe, mas ele joga essa temporada e a gente, como está vendendo, todo mundo vai vender e vocês ganham dinheiro. É óbvio. Bom, mas logo após os nossos 2 toques, vem sempre o Jornal da RDC. E a Marcele Dutra está lá na redação, exatamente preparando, dando ultimato aí para o nosso Jornal da RDC, que vem na sequência. Ela nos traz agora as manchetes que teremos no nosso jornal. Boa noite, Marcele.
Boa noite, Cadu. Então, são os últimos ajustes aqui para o Jornal da RDC, né? E o destaque desta segunda-feira fica por uma operação deflagrada pela Polícia Civil na manhã de hoje. Uma facção estava comandando um condomínio na zona norte de Porto Alegre, no bairro Rubem Berta. Os traficantes eles estavam expulsando e ameaçando também os moradores para utilizar essas residências para guardar armas e drogas. E na manhã de hoje, então, a polícia prendeu 8 pessoas e durante essa investigação foram detidas ainda mais 6 pessoas. Mas no Jornal da RDC, a gente também traz os novos nomes do secretariado do governador eleito, Eduardo Leite, fala ainda sobre a previsão do tempo e um pouquinho da dupla Grenal. Cadu, boa noite. Tá bom, Marcelo, obrigado. Então, temos aí na sequência o nosso Jornal da RDC, trazendo essas e outras informações e logo após o Cruzando as Conversas. Nossos 2 toques para o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos como esse, o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente e ainda não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafari, você tem preço e qualidade. Então, passando no Zafari. Nossos 2 toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para o rápido intervalo, voltamos seguidinha para o último bloco do nosso 2 toques. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Pode parar o seu carro, senão ele tem que pagar o seu... Aqui, gente, por favor, pode vir, moça, por favor.
Promoção Black Year End Kia Sun Motors. De 28 de novembro até o fim do ano, Sportage Black LX e Cerato SX com preço promocional. Kia Sportage com bônus de 7.200 por 105.990 e Kia Cerato com bônus de 6.500 por 74.990. É na Kia Sun Motors, na Ceará 370 e na Ipiranga 8.113. Estamos voltando com o nosso Dois Toques para a Village, serviço contábil, só acessar o site da Village e tornar um cliente da Village, www.village.com.br. Esse é o Grupo Hospeceiro. Vamos lá voltar com o nosso logo aí da Village. Agora sim, para o Grupo Hospeceiro também, que é todos os ramos de seguros, assistência financeira e previdência. Vamos lá, agora o Grupo Hospeceiro, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está na Série C do próximo ano. Se apresentação hoje dos jogadores aí para a próxima temporada aí, São José, que vem forte. Inclusive já mudou até o gramado sintético lá, agora com selo FIFA no Passo da Areia. Bom, ontem tivemos finalmente a final da Libertadores da América. Aí o River Plate, de virada, venceu por 3-1 e acabou conquistando aí esse título sul-americano, a Libertadores da América. Vamos acompanhar os gols aí, como é que foram os gols, inclusive o Boca abriu, né, com o gol do Benedetto. Tá, e essa careta do Benedetto, hein? Tá com liga esse cara, não, né? Mais ou menos. Ele fez Mas a jogada dele, inclusive, ele abriu, cortou, limpou, e aí depois o gol do empate chegou através do Lucas Prato, jogador que passou pelo futebol brasileiro. Né? É goleador, né? É matador. Estamos falando de centroavante, tá aí o centroavante bom. É matador, né? E depois o segundo gol, Quinteiro. Né? Palácios, Quinteiro. Quinteiro virou o jogo. Que quase veio pro Inter, lembra? Em 2016 era para vir ele não quis, na última hora trocou, mudou de ideia, e aí o Inter trouxe o Seiras. Mas a ideia era ele. Ele chegou a falar com o Pedro Henrique, que é formado na base do Grêmio, ele chegou a falar com o Pedro Henrique sobre jogar no Inter. Canhota. E aí no desespero, né? No finalzinho do jogo, o Boca tentando o empate, chegou a dar uma bola na trave, inclusive, né? Aí nesse contra-ataque aí o Pete Martinez acabou matando e definindo o jogo. Muito amigo do D'Alessandro. Muito amigo do D'Alessandro. Definindo o jogo aí. Porra, até eu fiz a mesma questão que eu fiz ontem pro Marcos Real. Não sei se ameniza ou não, sei lá. Mas pelo menos, né, o Grêmio foi eliminado pelo campeão, né? Saiu pelo campeão, né? Não, mas a torcida do Grêmio estava... Estava torcendo contra. Claro, pelo Boca, até porque foi o time que exatamente, mas pode usar isso aí. Bom, agora os dois chegam a 10 Libertadores da América. 4, o River chegou à 4ª Libertadores da América e o Boca já tem 6 Libertadores. Então, os dois o Galhardo estava onde no jogo aí, cara? Estava lá em cima. Apareceu, né, cara? Dois grandes jogadores assistindo, pelo menos, tá? Além do Simeone, das figuras carimbadas, né, que o treinador sempre vai. O Messi estava não na arquibancada, no camarote. Dizem que ele é torcedor do River. Dizem que ele era torcedor do River. E o Dybala, Paulo Dybala da Juventus. Vem cá, tu que é o repórter da nova geração, eu disse outro da velha. Lá vem bom. Eu disse ontem aqui eu sou da velha. Da jovem, não, somos da jovem guarda. Da jovem guarda, nós somos da jovem guarda. Chega a informação que o Melo está indo para o Rio de Janeiro em busca de... Eu acabei de receber uma informação que o Roberto Melo, vice de futebol do Inter, está viajando em busca de negócios para o clube. O destino seria o Rio de Janeiro. Te confesso que eu não descobri qual é esse jogador. Até porque não precisa ser, o empresário pode ser do Rio, o jogador pode ser do Rio. Até pode ser um encontro no Rio, né? Em função do empresário, isso aí. Futebol não tem mais isso, tu vai lá para buscar algum jogador que seja especificamente do local onde acontece a reunião. Pode jogar futebol ali lá com o Renato. Pode ser a parceria do Renato. Mas Cadu, aqui, do Bangu, do Madureira, né? Já que a gente está no finalzinho, tem mais duas, tá? O Grêmio procurou informações do Keno e admitiu do Keno e do Caleri. Do Caleri. Isso. O Caleri é altíssimo o preço, um salário muito alto. E o do Keno é o seguinte, o clube lá do Egito, ele tá o presidente disse que vai fechar o clube, pelo menos vai zerar o investimento, para não ter mais prejuízo. E o Keno pode ficar liberado, e aí o Grêmio apareceu, colocou-se como um interessado. Eu recebi também, de uma fonte seguríssima, um cara do Grêmio, que o clube está contratando um zagueiro para grupo da Série A
não tão conhecido, mas que aposta muito. Bom, e para encerrar, o Internacional paga em dezembro agora a última parcela do Diego Furlan. 8 milhões de reais praticamente, de uma dívida que lá atrás, quando o presidente Giovanni Luiz vendeu ele para o Japão, deixou, o presidente Vitório Pifo não quis nem receber o empresário, tampouco o advogado dele aqui, porque disse que a dívida não era dele. E aí o Inter, com o presidente Medeiros, acertou essa Ponto situação. final, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais Praia do Grande do Sul, referência nacional. Terça, quarta e quinta, aos domingos, promoções do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer lugar comer o Kia da São Moto. 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá você tem que ir Telefã, escolhe a marca, está super bem qualquer uma delas. E a nova revenda, a IKEA, na Avenida Ceará 370. Se você vai para longe... se você vai, ou melhor dizendo, vai para uma festa, uma balada, não quer saber de blitz, vai para o cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, Teletax aí, 32, 26, 19, 24 horas à sua disposição, quem lhe leva e quem lhe traz. E a segurança, que é o mais fundamental. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tri, táxi aéreo. Na sequência, vem o Jornal da RDC, logo após o Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques volta amanhã, a partir das 21 horas. Permaneça, continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Tchau, tchau. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.